Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e hoje aqui ao meu lado para falar de um assunto sério está ela, como sempre, Thais Alves. Eu sou praticamente a Joe Grant ou Joe Jones desse podcast. É verdade, né, cara? Você curte a natureza, é verdade. Eu gosto. Tem que curtir, mas nós não viemos falar de ambientalismo hoje, não só disso, na verdade. Lógico que não. Vocês devem ter visto aí pelo nosso título, né, Doctor Who está politizado demais, né? Talvez você tenha... Vamos ver. Já me dá preguiça Tem muitas intenções, assim, do jeito que você pode ter dado play. Você pode ter dado play pra vir crucidar a gente, você pode ter dado play pra tentar uma discussão. Mas calma, vamos por partes. A gente veio hoje debater aqui uma análise meio político-social de Doctor Who. Então, por vezes, a gente vai tratar de elementos sociais, às vezes por elementos políticos, às vezes por críticas ambientais, que não deixa de ser algo social. Sim. Né? Porque o que é que vem tá acontecendo? Tudo dentro desse mesmo grande guarda-chuva, Exatamente. O guarda-chuva do Sétimo Doutor, que era uma época que também se falava muito de política. Com certeza. Como todas as eras, porque isso é importante, cara. Sempre Sim. que alguém chega e fala, ai, Doctor Who tá politizado demais. Então, essa gente? pessoa está falando de uma forma errada uma coisa certa. Sim, Doctor Who está politizado, mas Doctor Who sempre foi politizado. É isso que as pessoas esquecem ou não estão percebendo, ou estão né? fazendo questão de não perceber. Esse é o problema. Porque o que acontece? Pois é. Antes da gente entrar na discussão mesmo, é sempre bom puxar esse gancho, né? Porque essas discussões, essa problematização da politização em Doctor Who começou mais agora por conta dos episódios da Jodie. Porque, enfim, a gente sabe que tem várias críticas em cima e sabe também que existem alguns episódios que são explicativos, são expositivos demais. Exatamente. E as pessoas associam isso a uma má produção de episódio e aí começam a apontar a politização das histórias, enfim, como algo negativo. Sendo que não é, porque isso tá desde a gênese de Doctor Who. Exatamente. Que hoje em dia, no mundo, infelizmente, a gente vive num mundo muito polarizado. Pois né? A gente tá aqui no microcosmo do Brasil, a gente vê que aqui é muito polarizado, mas é porque... Mas quando a gente olha pro mundo, também tá assim. É uma tendência mundial, pois entendeu? E aí a gente resolveu, né? Estamos falando nada, vamos falar de política, né? Só pra ver como a galera vai reagir, então... É isso, a gente resolveu pegar alguns exemplos aqui, vim trocar uma ideia de coração aberto. Pra fazer um panorama. Sim, vamos analisar, é uma análise. 58 anos aí isso. de Doctor Who e como ele tratou com questões políticas desde lá do primeiro Doutor até hoje em dia. E como isso não é uma coisa negativa. Com certeza. Então é isso, vamos aqui beber só uma água, botar os pensamentos no lugar e a gente já tá voltando pra trocar essa ideia aí séria, mas de forma divertida pra vocês. É isso aí, vamos lá. Antes de começar, aí só continuando o que a gente já tinha falado na abertura, mas só pra dar agora de uma forma mais calma, né? Porque a gente já tá na discussão mesmo. Pois é. Vamos lá, um disclaimer. Não venha pra esse podcast, não venha pra esse nosso bate-papo, essa nossa análise com 7 pedras na mão. A gente com sabe. certeza. Se você tá ouvindo, você é uma pessoa de boa, você é uma pessoa que veio aqui pra escutar nossos como pontos. A grande maioria dos nossos ouvintes. E trocar uma ideia. Relaxe, isso não é pra você sabe muito bem pra quem a gente tá direcionando essa fala. Exatamente. Né? Então assim, não venha falar porque vocês estão esquerdismo e não sei o que, comunismo não é e não sei o sobre que. isso. Não é sobre isso, não entendeu? É sobre isso. Não estamos vindo aqui pra traçar uma zona de guerra contra fãs e idólatras de políticos por aí. Só que, isso é uma coisa importante, a gente não pode fechar os olhos para esse problema que anda acontecendo, né, como a gente já falou agora, né, na abertura, as pessoas criticarem de forma muito ferrenha a politização em Doctor Who, porque Doctor Who não tem que ser político, e eu vou além. Não só a Doctor Who, a tudo. Tipo, tudo que você tem de cultura pop atualmente, em especial em sci-fi, né, porque é onde ele tá mais envolvido, né, tudo tem isso. Tá político demais. Exatamente. Legal você ter falado isso, porque o sci-fi, gente, ele é um gênero que traz questões políticas o tempo inteiro. Claro que tem invasão alienígena. Claro. Tem. Não, assim, às vezes é só navinha e piu-piu-piu, sim, mas às vezes não. Às vezes entendeu? não. Isso que a Thaís falou é uma coisa muito certa. O gênero da ficção científica, ele por natureza, ele já é um gênero... intrínseco dele. Ele já é um gênero meio rebelde, ele já é um gênero meio de contracultura mesmo. Com certeza. E pra quem já estudou contracultura, ou sabe mais ou menos do que a gente tá falando, sabe que a contracultura é como o nome já diz, ela é contra o establishment, ela é pra ir contra o status quo, o básico ali. Como é que o governo pinta que tem que ser as coisas, qual é o certo pra grande massa que tá controlando o mundo. É assim? Beleza, a contracultura vai no revés disso. E aí você tem... vai questionar, né? Sim, você tem aí vários, por exemplo,
Aí tem George Orwell, que fez ali o Animal Farm. Maravilhoso. Né? Era sobre animais falantes? Não era sobre animais falantes, não entendeu? Era. Ou 1984, ele é um pouco mais na cara, né? Ele é super na cara. Mas é isso, tipo... Beijo, John Hurt. Poderia... Pois é, que fez o filme, muito bom, inclusive. Muito bom, inclusive. Poderia ser só um livro, que, enfim, depois virou filme e tal, sobre um mundo maluco onde tudo é ao contrário e tem um cara olhando. Você pode analisar ele por um viés, é só uma ficção louca. Só que não, ele é uma crítica. A primeira camada que a gente fala, né? Legal, você pode aproveitar uma obra de arte em sua primeira camada apenas e tão somente a parte estética ou, enfim, ou só não o tem plot, problema nisso. Não tem problema. Mas a segunda camada é tão mais gostoso de analisar, né, pois gente? Porque tem isso. Hoje em dia as pessoas argumentam muito, de novo, não é só sobre Doctor Who, é sobre tudo. Cultura pop em geral. Sim. Que, não tem que ter política envolvida nisso aqui, não tem que ter discurso social envolvido nisso aqui. Porque quando eu sento minha bunda pra ver uma série, um filme, eu quero ir pro escapismo. Eu não tô aqui pra discutir nada. Só que não é bem assim. Como a gente falou, né? O gênero da ficção científica, ele nasceu pra ser um escapismo, de fato, mas um escapismo questionador. E, gente, a gente aqui também não tá falando que você não tem mais nem direito a relaxar um pouquinho nessa vida. É claro que tem, todos nós temos. A gente também gosta de sentar e não pensar. Por isso que a gente assiste reality show de vez em quando, né? Não, mas mesmo assim, tem reality shows que podem trazer alguns pensamentos, por exemplo. Discussões. Foi legal você puxar isso. Por exemplo, a gente estava vendo há um tempo atrás aquele The Circle. The Circle, mensagem. The Circle, tudo bem, é um reality show, é uma bobeira, tudo mais, mas ele também mostra muito... E a gente também não vai falar que não gosta, porque a gente gosta. Mas ele também mostra muito sobre como é a comunicação, relações humanas. O psicológico, você consegue fazer toda uma análise psicológica por trás de como funciona o The Circle. Social, exatamente. cara. Então, assim, é uma bobagem? Com certeza. É pra sentar e... É o que a gente fala assim de brincadeira aqui em casa. Bota alguma coisa pra gente ver sem ter que pensar? Com certeza. Mas se você quiser, você consegue pensar e tirar uma discussão bem legal. Inclusive aqui em casa a gente tem muita discussão sobre The Circle. Exato. Isso posto, vou voltar lá no que eu tava falando, tipo, agora eu não posso nem mais sentar pra relaxar. Sim, você pode e deve. Inclusive, em Doctor Who, toda vez que a gente senta pra relaxar, a gente assiste a série e a gente aproveita ao máximo o que ela tem pra oferecer. A crítica aqui em questão que as pessoas estão trazendo mais ultimamente é por conta da Era Jodie e o lance de ser expositivo demais. Tipo, são duas coisas. Porque tem episódios ali em Doctor Who antigamente, eu vou falar assim, Era Davis, até um pouco de Era Moffat, tipo, tá ali a crítica social foda, mas você nem tá percebendo. Então, mas eu acho que é sobre isso. E na Era Jodie, ela tá muito esfregando na sua cara. Tem isso, vamos lá. A Era Whittaker, na Era Jodie, enfim, a Era do Chibnall, ela tem essas críticas que as pessoas têm... A gente sabe, já falamos isso no último podcast, eu não quero nem ficar muito entrando nisso, porque não é sobre isso necessariamente. Com certeza. Mas, tipo, tem pessoas que não estão gostando de graça, tem pessoas que não estão gostando honestamente, tem pessoas que estão fazendo esforço pra caçar problema, pra ter o que falar. E aí tem o movimento de Not My Doctor, e tem um pessoal que fala, hoje em dia tá tudo muito PC, né? Que é o politicamente correto, né? Correto. E aí eles usam esse argumento, tipo, antigamente você tinha, eles faziam uma crítica, mas não era essa coisa mastigada. A gente tem muito problema, né? Tem episódios aí da Era Whittaker que realmente teve esse problema de ser mastigado demais. Sim. Que no caso foi o Orphan 55, né? Que, sim, inclusive, a gente comentou isso no review, que tipo, pô, ele literalmente tá dando a resposta pra gente. Tipo, tá óbvio demais, né? E eu acho que isso é válido, tá? Porque assim... Essa crítica é válida, a gente também acha que foi demais. Eu gosto quando o episódio ele traz um questionamento, ele traz uma crítica social ou uma crítica política, mas ele me instiga a analisar isso. Eu estudei política por muito tempo e as coisas mais legais que eu gostava quando eu estava na faculdade era justamente isso. Não eram as peças que falavam, olha... Isso é aqui, tipo, deixava na cara. Era, por exemplo, pegar um 1984 e analisar ele. Entendeu? É pegar e... quadrinho. Por exemplo, eu fiz a minha monografia baseada em quadrinho, né? Isso. Eu joguei um pouco pra cultura pop ali, o meu aprendizado de relações internacionais e era isso. Era sobre analisar camadas de questionamento político dentro da mídia de quadrinho. E em Doctor Who você consegue fazer a mesma coisa. Com certeza, Por que a gente tá falando isso? Assim como várias outras franquias, né? A gente tem aí exemplos em Star Trek, Star Wars, X-Men. Star Trek é fortíssimo, inclusive, tá, gente? Star Trek é totalmente baseado em política. Tem episódios bobinhos? Claro. Sim. Claro. Que são os episódios pro escapismo. Você vai ter um problemas aos pingos em Star Trek, sabe? Com certeza. Que é um episódio de um monte de bolinha que fica se multiplicando. Assim como em Doctor Who, você vai ter, sei lá, qual é um episódio bobo em Doctor Who divertido? Cara, não sei. Tem um monte, na verdade, quando a gente não consigo pensar agora nenhum de cara. O da Dipose.
O Dia de Pose, por exemplo, que é um episódio que... Mas também, talvez, se você for analisar, você vai tirar alguma coisa. Com certeza, porque tem uma crítica à indústria da beleza. Exatamente. Olha lá, tá vendo? Mas assim... Mas as pessoas só lembram da de Pose porque é fofo e porque é legal e é divertido. Sim. Eu acho que, no fim, a gente só quer se divertir. Só que... Tem a mensagem lá? Legal! Exato, então, mas justamente, se divertir é válido, com certeza, mas isso não tira a validade da interpretação que você pode fazer pra uma peça. Com Quem certeza. tá falando isso? Desde o começo, pra você que fala, não, porque tá politizado demais, porque antigamente não era assim, sinto muito de dizer que você está errado. Vamos pegar a Tardes e voltar. Exatamente. Doctor Who sempre foi algo politizado pela sua criação. Sim. A gente sabe, e de novo, né, quando eu tô falando politizado, entendam como político-social, né? A gente também tá falando um pouco de sociedade, também tá falando um pouco... Uma coisa tá muito interligada na outra, né? Pois é. Então a gente também tá falando de, tipo, como a sociedade britânica funcionava na época. Você tem um show que era criação de um cara, né? Tudo bem que era um imigrante, que era um canadense. Sim. Com uma mulher, com a direção Jovem. de um indiano. Tipo, Sim. Tudo isso já era muito contra a cultura. A gente não tá falando de uma série... Com protagonista velho. Não, até aí a gente até tinha. Porque até podia ter. Mas porque ele era, pra todos os fins, ele era um velho com jeitão de britânico, branco e tudo mais. E beleza. Mas o lance a criação da série... Ela em si já foi um pouco de contracultura, porque tinha 3 grupos que não eram o padrão britânico. Definitivamente criando. Talvez não. se você quiser esticar um pouco o Sidney Newman, mas ele nem britânico era. Ele nem britânico era. Como um elfo, né? No máximo, porque ele é canadense. Mas vocês entendem como isso tá ali enraigado na gênese de Doctor Who mesmo? Inclusive, a gente recomenda aí o An Adventure in Space and Time e também o nosso review, né? Que a gente já soltou o review desse documentário maravilhoso do Mark Gates, que a gente fala mais a fundo sobre os detalhes e tudo mais. Pois é, a criação do personagem do Doutor, quando você parar pra pensar, já pode ser tido como não uma crítica, mas ele mostra justamente o quê? Um rebelde. Sim. O rebelde, ele não é o cara que tá a favor de todas as regras, que tá seguindo o que o governo e o controle social tá dando. Pelo contrário, é o que a gente falou, ele tá contra o establishment. Isso. Então, assim, o doutor, ele, desde o começo, ele tá fugido da terra dele. Com o tempo, claro, né, isso vai tomando um pouco mais de corpo. No começo era uma coisa muito mais por cima, porque não existia nome do planeta ainda e tudo mais. Mas pra todos os fins era isso, ele era um cara que tava fugido. Exatamente. Então, assim, você já começa a ver que a série ela já tá indo pra um lado rebeldão do início. Com certeza. E aí você tem ali o primeiro arco, né, que é justamente o Unearthly Child, que é sobre a entrada dos Companions, e depois aí eles vão para as cavernas. Ali é uma coisa bem Doctor Who 101 mesmo. É só pra mostrar como funciona a dinâmica. E aí no segundo arco, a gente já tem, né, The Daleks, tem aí já entra, o início da história, uma história de inimizade de muitas e muitas décadas, né? E é justamente isso. Ali a gente vê uma raça que é criada como uma analogia a regimes totalitários. 1000%. Na época, né, a gente não tinha Davros, a gente não tinha... ainda a gente não tinha a gênese dos Daleks, né? A gente vai ter a gênese dos Daleks muito depois. Mas a gente tem ali nesse ambiente que a gente conhece em Scaras primeiro, que é o quê? Tem esse povo que estão enlatados ali, que eles subjugam esse outro povo que mora no planeta, que no caso são os Taus. Que são humanoides. E aí a gente vai descobrir que teve uma guerra, e essa guerra, pra variar, como tudo nos anos 60, era uma guerra nuclear, era uma guerra atômica. Por quê? Porque tinha o medo atômico, o perigo atômico estava à espreita. Exatamente, gente. A gente nunca pode analisar um episódio de Doctor Who fora de sua época, né? Sim. Assim como hoje, os episódios da Jory são muito focados em questões ambientais, então é sobre plástico no oceano. E já foi uma época que teve isso, né? O Terceiro Doutor tinha muito isso também. Sim, também. Porque era um tema que estava em voga também. Quando a gente tá nos anos 60, em 1963, 64... Pô, quanto tempo passou da Segunda Guerra aí? Pouquinho. Tá pertinho. A gente tá na Guerra Fria, a gente tá no medo nuclear. Todos esses elementos, eles vão pautar as histórias da época. Isso é uma coisa interessante de ter falado, que a gente, enfim, não tinha nem notado na pauta, mas agora que falou, me instalou. A gente tem que lembrar que a Guerra Fria esticou por vários anos, várias décadas. Ou seja, o Doctor Who ele foi criado e ele se pausou na Guerra Fria. Na Guerra Fria, porque em 89 a gente ainda tava na Guerra Fria. Tava. Entendeu? Foi a queda do muro, né? Então assim, Doctor Who no seu tempo todo, em toda a sua vida ali de série clássica, ele estava durante a Guerra Fria. Pois é. Óbvio, a gente sabe que existem períodos da Guerra Fria que alguma coisa estava mais acentuada que a outra. Isso. Tinham horas que
era mais brando, tinha hora que era mais pesado. A gente sabe que tinha a mão da BBC pra regular muita coisa. Corrida espacial, que foi um tema que super perpassou vários arcos da época, pois né? Pois é, então assim, pra vocês verem que a gente tá falando de uma coisa que já nasceu num cenário onde era quase que automático dos roteiristas fazer algo que criticava a política, criticava a sociedade e tudo mais. Com certeza. Né? A gente não vai ficar falando do arco por assim... Isso não é um podcast de exposição de esse arco é político, esse arco é político, esse arco é político. Não, mas o grande lance é, isso tá em todas as partes do Dr. Who, se você for pegar. Inclusive a gente tá aí, né, no nossa empreitada de reviews, a gente parou ali na época Volta do agora, Terceiro Doutor, vai voltar, Sim. 2021 tá aí pra isso, não é verdade? Se você pega vários reviews nossos do Segundo Doutor e agora do Terceiro também, que a gente já tá entrando, a gente fala dessas questões em muitos arcos. Porque tá ali, de vez em quando aparece um personagem que você vê que é um cara autoritário, que tem muito poder mundial, algum líder, algum presidente, algum primeiro-ministro, algo desse sentido, né? Ou vira e mexe também aparece muita coisa de trabalho escravo, raças sendo subjugadas, né? Exatamente. Esses temas eles vão perpassando algumas histórias. Para alguns exemplos aí, já que a gente falou um pouquinho do primeiro doutor, da falar do segundo, a gente tem, por exemplo, Enemy of the World, é sobre isso. É sobre um cara que ascende ao poder e ele literalmente ele é o inimigo do mundo, porque ele tá sangrando o mundo para ganho próprio. Né? Tem aquele lance lá que ele faz crescer as plantações e tudo mais, mas enfim, não é sobre o plot, é sobre a ideia da coisa. E você vê como em Arachnids in the UK traz também um líder que também tá querendo... Ele queria ele ser o Salamandro, né? Mas enfim, não é sobre isso. O Mr. B gostaria de ser o Salamandro. Mas você vê como as coisas se repetem, né? Como as coisas são cíclicas na história também. Sim, é interessante, tem muitas né? discussões, isso é interessante. De notar isso. Tem muitas discussões que voltam, por exemplo, você falou dessa pegada mais ambientalista que a Era de Ouro tem. A Era do Terceiro Doutor tinha muito isso. Com a entrada da Jo, entrou muito essa questão ambiental, parada meio Greenpeace. 70, né? Que era justamente a época que tava se discutindo isso com muita força, isso é interessante. A gente tá agora, como a gente falou, né? A gente tá revisando as arcos do Terceiro Doutor e tudo mais. Talvez quando você estiver ouvindo isso, porque eu espero muito que essa discussão, esse podcast seja uma coisa meio atemporal, talvez você vai estar ouvindo daqui a 2, 3 anos. Pois é. No momento de agora, em 2021, a gente tá revisando os arcos do Terceiro Doutor ainda. Tá quase no fim já. Isso. Eu acho que quase no fim, estamos já da metade pra frente. É uma era que sempre que alguém que é um pouco mais leigo assim fala, uma era que é mais politizada, que bate mais nisso, o pessoal vai falar Terceiro Doutor. Por quê? Porque a gente tem militares ali. A gente tem o Doutor convivendo com a Unity. E não é um mar de rosas, porque por alguns tem arcos em específico que a gente vê que a Unity, por conta de ser um grupo ali militar, eles tomam algumas atitudes que fazem o Doutor torcer o nariz. É interessante essa dinâmica, porque a gente vê o Doutor como um personagem anti-establishment, a gente sabe que ele é um rebelde, a gente já passou por War Games, a gente sabe que os Senhores do Tempo ali, meio que... Ele é contra os Senhores do Tempo toda a estrutura galifreana e tudo mais. O Senhor do Tempo... Mas, ao mesmo tempo, só pra terminar esse ponto, ele é amigo do Brigadeiro, que é um militarzaço. Mas que é um militar meio rebelde quando a gente vai pensar também. Porque ele vai contra o primeiro-ministro em vários arcos. Com certeza. Mas eles também batem de frente. Sim. Porque o Brigadeiro também toma decisões que o Doutor não concorda. Eu acho que o arco assim que isso fica mais na cara é justamente o Doctor Who and the Silurians, né? Porque, vamos lá, esse é um arco muito legal, inclusive tem revisado, se você quiser ouvir. É muito bom. Ele é um arco puramente diplomático. Ele é sobre diplomacia, que é uma coisa política. Não, e o Terceiro Doutor é o doutor diplomata. Isso é o que a gente sempre fala. O Terceiro Doutor, ele é visto aí... Ele media muita coisa. A primeira camada é o doutor porradeiro, Aikido, não sei o que, o veludo e tudo mais. É isso. Mas ele, antes do Aikidozeiro, ele é um diplomata. 1000% diplomata. Na maioria das vezes, inclusive, ele tenta ir pela diplomacia antes. Ele sempre tenta, né? Mas às vezes não dá certo. Em Doctor Who e The Silurians tem essa discussão, que é sobre pertencimento. É sobre um povo... Vou botar aqui pro mundo real. É sobre um povo indígena, um povo nativo de um lugar que está reclamando a sua posse da terra. Isso. E o povo que chegou depois está falando, não é meu. Ainda que também nativo, né? Mas aí é aquele lance, é o nativo, mas chegou depois. De quem pertence. É sobre isso. É sobre isso. Tem isso também, né? Quando a gente fala que Doctor Who é uma série para se questionar, para se pensar, para se analisar, é isso também. Nem sempre vai ser preto e branco. Não, pelo contrário. O cinza é uma coisa...
É mais sobre o questionamento do que sobre a resposta. E vou além, Doctor Who é uma série britânica, né? Então, você não vai encontrar aquelas coisas maquiavélicas das séries americanas, que é muito tudo... Às vezes sim. Às vezes sim, mas tipo, os americanos têm mais tendência a colocar um inimigo... claramente esse cara é o inimigo, claramente esse cara é o herói, né? E tudo fica muito mais fácil e mastigado. Eu sinto que o Doctor Who, por vezes, e quando faz muito bem, coloca as questões um pouco mais cinzentas. Então, mas posso... que gera essa discussão bacana. Eu entendi seu ponto, mas eu acho que isso não é uma coisa atribuída a ser uma série britânica. Eu volto lá no que a gente tava falando no começo, eu acho que isso é atribuído a ser uma série de ficção científica. Porque, por exemplo, Jornada das Estrelas, que a gente tava falando, Star Trek, o Gene Roddenberry, é americano. Muita área cinzenta. E sempre área cinzenta. Pô, você pega a Nova Geração, é questionamento político, questionamento social, é tudo isso o tempo inteiro. Deep e é uma Space série americana. Nine também. De Space Nine, maravilhoso. Maravilhoso. Grande cara. A gente ainda tá assistindo, sem spoilers. Mas pelo amor de Deus. Mas é isso, e é uma série americana. Então, assim, não acho que isso seja um mérito por ser britânico. Eu acho que é um mérito por ser uma série de ficção científica. Sim. Quando você compara com uma, por exemplo... com um Esquadrão Classe A, por exemplo, que é, eles são o grupo dos mocinhos, e porque tem, muito cada óbvio, um né? tem um talento, e eles lutam contra os caras maus, tipo, claramente, ou sei lá, G.I. Joe. Marvel. Ou não, vou pôr, G.I. Joe. O Caveira Vermelho e o Capitão América. Não tem como ser mais óbvio, Pois é, os G.I. Joe, lá tem o Cobra e tem os G.I. Joes, que são os americanos, e olha como eles são os heróis, tipo, beleza. Mas aí a gente tá falando de um gênero de ação e um gênero de ficção científica. Você entende a diferença? Não acho que seja por ser britânico, mas eu entendi o seu ponto, assim. A ficção britânica, a ficção que eu digo é qualquer coisa que não seja documentário, quaisquer obras, tende a ser um pouco menos mastigado. Sim, eu concordo, sim. eu concordo. Mas sim, voltando aí pro Dr. Who and the Silurians, tá pra fazer o seu ponto. Exatamente. Foi o que você tava falando, tipo, são duas raças, quem tem mais direito ao planeta Terra? Os dois têm direito ao planeta Terra. E aí o doutor chega e fala, então vamos entrar em um acordo. Será que não vale mais, ao invés de a gente entrar num conflito direto, a gente tentar sentar e conversar, ser uma coisa mais diplomática? Em vez de um tentar matar o outro, convivam, né? Juntos no mesmo planeta. Pois é, e até aí, beleza, isso era o outcome legal. O que a gente tem? Os militares, o brigadeiro autorizando dinamitar tudo. E isso faz com que o doutor e o brigadeiro fiquem meio mordidos um com o outro por alguns arcos. Sim, inclusive o isso é citado depois. Ele fica bem chateado com o brigadeiro em relação a isso. Pois é, a gente tem, não é só Dr. Silurians, tem outro, por exemplo, Inferno, que é um dos meus arcos favoritos. Ali, ele não é tão expositivo assim, ele te faz pensar um pouco, porque o Inferno ele bebe muito de 1984, pra né? caramba! É aquilo, é sobre o doutor indo parar em um universo paralelo, aonde, enfim, por conta de todas as coisas ali, né, o segundo doutor foi regenerado e caiu ali, virou um louco totalitário e ele virou o líder ali. E aí ele criou essa organização fascista ali, que é a contraparte maligna da Unity, e eles controlam o mundo com mão de ferro. Basicamente, o que aconteceria se os nazistas tivessem ganho? Ou, enfim, ou qualquer regime fascista no mundo. Exatamente. Tem um monte de questões que elas vão, de novo, sendo tratadas nesse episódio. É óbvio que está sendo tratadas essas questões nesse episódio, mas não é por isso que não é um escapismo. Não é por isso que eu não vou conseguir apreciar este episódio. Eu acho que é isso. O fato de você sentar pra assistir uma coisa, ser escapismo e ser politizado não tem que ser desassociado da outra. É isso, o escapismo, exatamente. Eu acho muito interessante a gente tá falando disso. Tem uma entrevista, se eu não me engano, é pra Radio Times, que o Sylvester McCoy ele deu uns anos atrás, uns coisas de 2 anos atrás mais ou menos, que ele fala justamente sobre isso, porque ele tá falando sobre a era dele, né, em Doctor Who. Ele fala assim, na minha época, tinha muito essa questão política, social, sendo tratada nos episódios e tudo mais. E eu acho bacana, e eu acho uma coisa que é quase inerente dos roteiristas. Tipo, eles não conseguem não fazer isso. Por quê? E aí ele fala sobre escapismo, ele fala, todo sci-fi, toda ficção, ela nasce do escapismo, ela é feita de escapismo. Claro. E o que acontece? O roteirista de ficção científica em especial, quando ele tá escrevendo, ele tá sempre olhando pro futuro. Pra frente. Ele tá geralmente falando de coisas de um futuro distópico, ou alguma coisa de um futuro que ele tenta atingir. Então, é natural desse roteirista escrever algo criticando o presente.
Porque ele quer chegar logo nesse futuro brilhante que ele tá fazendo. Entendeu? Ele vive uma realidade ali na vida real dele, os escritores, os roteiristas, ele tá vendo essa realidade e ele extrapola uma coisa lá pro futuro. Isso. E pensa, por que não? Não poderia ser assim, né? E aí, nesse pensamento... What if, né? E se fosse desse jeito? Por conta desse pensamento que a maioria dos arcos, enfim, das histórias que são criadas, acabam tendo sim um cunho crítico. E é isso que o Sylvester McCoy defende nessa entrevista, eu acho muito legal. Com certeza. Em especial porque na era dele também tinha muita coisa, né? Com certeza. Só pra poder provar que a gente não tá fazendo tudo na ordem, a gente tá falando do Terceiro Doutor, vamos dar uma falar pulada. do na sétimo, época do Sétimo Doutor... Que aí a gente já tá nos anos 80, né? Já é um outro momento também, né? Então é interessante de ver que... Você tá vendo? Que não é só nos anos 60 ou nos 70 ou hoje. E olha que interessante, porque a gente tá falando agora de uma era que era... é politizado, que tem os militares e tem não sei o que, são questões ali, por exemplo, a gente tem Green Death, que é claramente um troço ambiental, né, que é uma coisa muito falada na época e tudo mais. Então, assim, ali era mais óbvio que tinha crítica política, né? e tinha crítica social, e tinha crítica ambiental, ali tava mais na cara. A Jo era uma garota ali Greenpeace-like, saca? O doutor, ele batia de frente com o brigadeiro, às vezes porque o brigadeiro era um militar. O brigadeiro se provava meio rebelde também, porque ele batia de frente com o primeiro-ministro. Tinham episódios, arcos... Se recusava a fazer coisas, né? Tinham arcos ali que a gente tem, por exemplo, o lance das Nações Unidas tá sendo... Qual é o arco mesmo? Agora eu não lembro. Não, tem várias. Tem 2 episódios que a Unity, ela é recrutada pra ser o... pra estar com as Nações Unidas, exatamente. Isso, então vira e mexe. Aliás, caramba, Nações o Unidas. elefante na sala a gente não falou. Unity... O que significa? United Nations Intelligence Task Force. Então, assim, é a força de inteligência das Nações Unidas. Que só surgiu no fim da Segunda Liga Guerra. das Nações e tudo mais. Então, assim, a gente vai ter arco que eles estão servindo ali pra tomar conta dos diplomatas, do cara que veio da China. Lembra? Que tem isso Esse arco é maravilhoso. E de novo, a gente tá falando de um arco aí que se passou num período de Guerra Fria. Sim. E tem os chineses, que aí, mesmo quando de ameaça comunista, a gente tem um chinês que não é mal. Então, óbvio, a gente vai ter arcos aí que tem problemática em cima disso, tem. Sempre vai ter um Talons of Wing Chiang, entendeu? Mas... E que a gente não pode fechar os olhos, tem que criticar também, Mas, por exemplo, você tem ali Curse of Peladon, que é um arco muito bacana, que a gente revisou já também, que fala sobre a Federação Galáctica, que nada mais é do que uma United Nations, uma Nações Unidas do universo. Uma Nações Unidas extrapolada pra além planeta, pois é, e não coincidentemente, isso inclusive a gente fala no review, esse arco, ele foi criado para representar a entrada do Reino Unido na União Europeia. Que na época não era União Europeia, era enfim, outro nome. Sim. Mas, por exemplo, esse é um episódio, legal você ter falado dele. Esse é um episódio que por mais... Eu ia falar do 7, eu acabei voltando pro 3º, mas tudo bem, a gente vai falar dele. Não, calma que a gente vai falar assim. Esse é um arco muito interessante nesse sentido, porque por mais que todo mundo que assistiu saiba ou que seja minimamente envolvido nessas questões, saiba que é uma referência escondida à entrada do Reino Unido na União Europeia, isso não é falado em nenhum momento. Entendeu? Sim. Não fica na cara. Exato, não é mastigado. Ele não pega na sua mãe e fala, então, este arco aqui é sobre a entrada do UK. Não existe um momento, no arco que o doutor, ele vira pra Joe... Ele quebra a quarta parede. Não precisa quebrar a quarta parede, mas tipo, não tem um momento no arco que ele chega pra Joe e fala, sabe, Joe, tudo isso que eu tô vendo aqui me lembra muito quando o Reino Unido entrou na União Europeia. Tipo, não existe isso. Não existe. Por quê? Porque você que tem que fazer essa leitura. Isso, o arco, ele te dá quase que essa quest de, pegue a referência e analise essa referência, veja como é legal. E é por isso que às vezes eu falo que por conta de ser uma série britânica e não americana, porque os britânicos, eles têm esse negócio, assim, deles, do tipo, te faz pensar mais, entendeu? Te dá um pouco mais de liberdade pra você correr atrás das informações. Porque Doctor Who é uma série que faz você correr atrás de coisas, sim, sim, com certeza. Principalmente os históricos, isso, né? Os arcos históricos servem, eles têm essa pegada de te instigar a pesquisar. E exatamente, aqui não é um arco histórico, mas ele também te instiga a pesquisar sobre esse cenário. Achei interessante isso aqui, acho que eu vou ler mais sobre isso. Ou, por exemplo, talvez até coincidentemente ou não, assim, talvez por conta de ser esse arco de arcos, né? A gente tem ali o Monster of Peladon, uns anos depois. Sim. E o Monster of Peladon, ele é inspirado no lance da greve dos mineiros. Isso, né? Que inclusive quem assiste The Crown tá lá, viu, gente? Pois é, então, exatamente. Então, assim, é um fato histórico. Você vê como tem arcos inteiros que são baseados em momentos políticos e sociais do planeta. Isso.
e adaptado extrapolando pra essa ficção maluca de Doctor Who, entendeu? Exatamente. Então é por isso que a gente fala que, tipo, mas Doctor Who agora tá muito político. Então, Não. Na verdade, Vamos voltar ao que a gente falou no começo. Se você tá olhando pra série agora, se você chegou na Era Whittaker, você assistiu lá do 9º até agora, e está falando, porque agora tá politizado demais, Doctor Who nunca foi politizado. Gente. Sinto muito, estou falando isso num local de amor aqui, você está errado, cara, e não tem, de novo, vocês estão em cima de um palácio de marfim falando que eu estou errado, não sei se vocês estão achando que eu sou melhor. Não tem problema em estar errado. Errado é você ver que está errado e não reconhecer isso e mudar. Admitir, porque, né? tipo, a partir do momento que você olha e fala, putz, é verdade, ó. Eles estão falando vários exemplos, ou pegar pra assistir, ou pegar pra ler sobre, e ver que Doctor Who sempre foi politizado, aí você sai da zona do erro. Não, e algumas pessoas ainda podem até falar assim, mas vocês estão falando da série clássica. Eu nunca nem vi a série clássica, mas eu assisti. Mas na série moderna não era mas assim. Na série moderna, então, vai ter exemplo na série moderna também que a gente vai trazer. Mas vamos falar do 7º antes? Sim, é verdade. A gente tá falando do 7º Doutor. A gente falou aí, né, agora do 3º Doutor, e como critica, por exemplo, teve o lance da Guerra dos Mineiros, a Thaís deu até a dica do The Crown, né? The Crown assistam The Crown, tem o Matt Smith, gente. É na temporada do Matt Smith que tem esse lance dos Mineiros? Não, acho né? que já é depois. Acho que é a segunda fase. Já. Enfim, pois é. 7º Doutor ali também tinha muito essa... como eu comentei, né? O Sylvester McCoy, inclusive, ele fala em entrevista que era muito politizado e tal. E olha como é interessante. Saiu da Era do 3º Doutor, que tudo era muito mais fácil de analisar, porque, né, eles serviam de assistente de diplomata, ele estava com os militares, tal. Tinha Nações Unidas e tudo mais. No 7º Doutor, as coisas elas ganham uma camada dessa maluquice que tinha ali na época do 6º e do 7º. Né? Por exemplo, tem um arco que ele salta mais aos olhos pela loucura visual que ele é, mas quando você para pra analisar, ele é sobre uma crítica muito maior sobre como era o governo da época, que é o Happiness Patrol. Pois é, gente, é o maravilhoso. O Happiness Patrol, ele é um arco que, assim, pra mim, ele tá entre um dos melhores arcos da série. É sensacional. É muito bom. É sensacional. E a crítica dele, assim, primeiro, é divertido. Você vê, tem coisas legais, assim, olha, eles pintaram a tarde de rosa, olha, tem um monstro que é feito de doce. Pois é, esse é o que famoso ridículo. episódio da tarde cor de rosa. Pois é. Tem coisas que é divertido. Você vê que, tipo, o monstrão do episódio é um cara feito de coisas comestíveis, tipo, de doce, né? Sim. Mas é interessante como até o fato do Candyman, né, ser feito de doce tá dentro dessa crítica. Porque acontece, o que é o Happiness Patrol, né, pra quem não assistiu? Ele é um arco do Dr. Likai no lugar, ele e a Ace, né, na época, e aí qual é o lance? Eles estão ali e o lugar é muito estranho, porque ninguém é triste no lugar. Todo mundo é feliz. E a bizarrice já começa daí. Por isso que é Happiness Patrol. Porque existe uma patrulha, existe um exército. A patrulha da felicidade. Que eles fazem de forma coercitiva. Que coercitiva, né? Quando é forçado. A felicidade. É tipo assim, você está proibido por lei de ficar triste. Porque aqui todo mundo é feliz. Brasil, lugar de gente feliz. É tipo isso, sabe? Exatamente. Aqui todo mundo é feliz. Se você não for feliz... Ou você fica feliz, ou a gente some com você. É essencialmente isso. Então, o fato do monstro, né? A gente tem ali a personagem da Ellen Yeh, né? Isso. Que até o nome dela, né? Ellen Yeh é a vilã principal, né? Tem esse lance no Happiness Patrol que o sobrenome das pessoas é a gradação social delas. Isso. Então, assim, a Ellen A, ela é a Ellen, sabe? O A é a primeira letra. Classe A, e aí, né? Exatamente. Aí vão ter outras pessoas com outras letras. Sim. Entendeu? Ela tem o Candyman tá ali, trabalha pra ela. Por que ele é feito de doce? Porque o doce é uma coisa que ele te chama, é pra dar o doce. Te faz feliz também. Sim, só que na verdade ele tá ali só pra atrair as pessoas e quando ele precisa, ele acaba com a pessoa. Pois é. Entendeu? E é esse o lance, né? Tem muito de... Né, na época, a gente tá falando de uma época ali, esse arco de 88, a gente tava na época da Margaret Thatcher. Sim, né? Pô, gente, inclusive The Crown de novo. Pois é. E esse arco... se eu não me engano, também alguém do Radio Times, se eu não me engano, que falou, esse arco é muito legal pela alegoria, essa crítica ao Thatcherismo, né? Tipo, ao governo Thatcher. Exato. Que é justamente isso. Todo baseado em meritocracia. E não só isso. É baseado ali no lance da perda das liberdades individuais. Isso. Porque a partir do momento, né? Porque, Cola, só pra dar um super por cima, assim, a Thatcher era super contra várias coisas, né? Inclusive, ela também era super contra
os sindicatos, né? Pois Porque, o sindicato não serve pra nada, tá não sei o quê, vejam The Crown. Enfim, The Crown e Assista estudem. The Crown, Leiam por favor. também. Leiam enfim. também. Abra a wiki No aí. Happiness Patrol é sobre esse lance de você perder a liberdade de, por exemplo, sentir outra coisa que não felicidade. Felicidade forçada é felicidade de verdade? Claro que não. Exatamente. Não é genuíno. Então assim, se você não tem liberdade de pensar fora desse padrão aqui, eu tô te dando essas opções. Ou são essas opções, ou vai embora. Entendeu? A Ellen A, ela é uma dama de ferro, entendeu? Ou uma dama de doce, como você quer. Enfim. Iron Maiden. Inclusive, até o jeito que a atriz faz a voz lembra um pouco a Tatcha. É pra ser de propósito ali, Se né? você quer uma coisa um pouco mais puxada pro pastelão, anos antes, um pouquinho disso aí, a gente tem ali o especial do Lenny Henry, que ele faz o... Né, o Lenny Henry, ele fez o Sétimo Doutor antes do Sylvester McCoy naquela sketchzinha, né? Porque tava na época do hiato do Sexto Doutor, e aí ele fez esse sketch como se ele tivesse acabado de regenerar no Lenny Henry, né? Isso. E eles caem lá no longínquo futuro de 2010. E aí lá em 2010, tipo, só tem os UB, né? Que são os under não sei o que lá. Tipo, são a gangue ali, o grupo das pessoas desempregadas. E eles estão ali, fugindo do grande mal de todos. Qual é o grande mal? É a Thatchers, que aí é a Margaret Thatcher Cyberman. De Cyberman. E aí, isso, claro, né? Ali a gente tá falando de uma sketch de comédia, então tudo é muito mais escrachado, pastelão. Claro. Ela fala uma hora, vocês vão ser privatizados. E aí o rainha doutor... das privatizações. A rainha, a primeira-ministra das privatizações. Desculpe, Betinha. E aí o doutor fala assim, peraí, privatizados? Você não quis dizer liquidados? E aí a Thatcher fala, ué, mas é a mesma coisa. Olha, então, assim, que foda. claro, esse é expositivo pra cacete, esse é mastigado. Mas é porque é uma comédia. Porque é pra ser engraçado. É lógico, né? Comédia. Mas, enfim, tinha muita crítica a Margaret Thatcher, né, cara? Bom, não só em Doctor Who, Sim. né? Ela era uma política extremamente criticada em vários meios, em vários locais, o tempo inteiro. Tanto que você vê que tem muita gente que entra aí pelo lado do extremismo, né, político, não sei o que, não, porque Margaret Thatcher era mulher de verdade, porque não sei o que, porque o feminismo não serve de nada, entendeu? É mais ou menos assim. E não só de críticas a Margaret Thatcher, enfim, existia Era do Sétimo Doutor, a gente tem, por exemplo, claro que não. um outro arco maravilhosíssimo, que é o Remembrance of the Daleks, né, que a gente tá falando sobre... Esse arco é obrigatório, tá, gente? Esse arco é obrigatório pelo sci-fizão maluco, pela de história. Dalek se batendo com Dalek, mão de ômega e taco de beisebol energizado matando Dalek. Taco de beisebol, Dalek flutuando a primeira vez. E a escada. De novo, isso tudo que a gente tá falando é o escapismo. Isso tudo que a gente tá falando é a parte divertida. É a parte foda. É a parte que o seu nerdão de dentro, cara, que maneiro, eu tô vendo um Dalek e um ser humano cair na porrada. Eu tô vendo um Dalek flutuar da escada. Isso é o escapismo. Mas quando você para pensar, Remembrance of the Daleks é sobre uma guerra de gangues. Sim. É tipo, mal comparando, é tipo um gangues de Nova York. Só que é gangues guerra civil, né, é uma guerra civil Dalek. Né? Tipo, tem uma facção de Dalek que acredita que Davros é o grande criador e tudo mais. E tem os que louvam ali os conhecimentos do Dalek Emperor e é isso, entendeu? E tá cheio de locais, geograficamente falando, né? Que tem separatismos ocorrendo na Europa. Sim. Tem vários povos tentando se separar, porque a facção X acredita numa coisa, a Y acredita vamos lembrar, em outra. que é uma dica legal de série também, que é uma série de comédia, que também é o escapismo maravilhoso, mas também te ensina muito sobre política e sobre história, Derry Girls. O Derry Girls a gente tá vendo as meninas andarem pro colégio do lado de um tanque de guerra, porque tá tendo as tretas com o Ira, entendeu? Sobre a Irlanda do Norte e tudo mais, é bem legal, se passa nos anos 90 e dica, a Jodie Whittaker e a Mandy Gill amam essa série. Elas bacana. Adoram e tipo, é porque é foda mesmo, a série é maravilhosa, assistam, pelo amor de Deus, é foda. Pois então assim, nesse caso do Remembrance ainda é mais maluco, né, porque os Daleks estão se matando e tem um humano no meio, né, mas o lance é sobre uma guerra de gangues, é sobre guerra de facções. Entendeu? Isso faz você querer analisar como as facções do mundo real funcionam. E é muito legal que o Remembrance, pra mim, ele tem tudo a ver com os dias atuais, né? Porque também é uma guerra ideológica, né? As duas facções, elas estão de lados opostos, porque uma acredita em X, a outra acredita em Y. Uma acredita em Davros, outra não. É isso. Uma fala que, tipo, não, Davros é o nosso criador, babá, o outro fala, não, porra nenhuma, não sei o que. Então, assim, é sobre extremos. É sobre você acreditar em uma coisa extrema e o outro lado acredita em outra coisa. E nenhum dos lados tá certo. E tá todo mundo em guerra.
Não, e outra, e o extremismo não leva a nada também. Isso, é sobre extremismo não levar a nada, entendeu? Só a morte, guerra. E é uma guerra ideológica, tipo, Sim. tudo vem das ideias, no fim das contas, Ó, né? por exemplo, é legal a gente tá falando agora do Remembrance, que a gente consegue até rebobinar um pouquinho. Porque a gente tem ali em Genesis of the Daleks, né? A gente tem já que estamos falando de Daleks, porque os Daleks são complexos, né? E os Daleks ali também é uma coisa meio no-brainer, você não precisa pensar muito. Os Daleks, eles são feitos como uma alusão a regimes totalitários, a regimes fascistas. Em Genesis of the Daleks, a gente tem ali, quando a gente é apresentado ao Davros, qual é o lance? Ele é um grande cientista, ele é um gênio e tal. A grande mente por trás dos A grande mente pela engenharia genética ali de fazer os Daleks. Não é muito distante do que a gente via sendo praticado na Segunda Guerra, com, né, o Dr. Mengele, que ele fazia experimentos em seres humanos. Exatamente. Ele fazia monstruosidades em seres humanos. E, em essência, o que o Davros está fazendo ali é isso. Ele está pegando Khalids, lembrando que originalmente não eram Daleks e Tals, eram Khalids e Tals. Isso. Ele está pegando Khalids e engenhando para virar aquele polvinho, aquele monstrinho, e colocando neles essa carapaça. E, de novo, a gente também está falando um pouco sobre a quebra das liberdades individuais, porque os Daleks, eles meio que não pensam muito. Não, eles só agem no instinto de matar. Eles são ódio puro, encarnado, exterminar e acabou. Pra facilitar ainda mais o entendimento e análise em Gênesis, a gente tem ali a galera que tá do lado do Davros, né, que são os caras de maluco, eles usam uniformes pretos que lembram muito o quê? Os uniformes da SS. Isso. Eles têm um salute, que lembra muito o Heil Hitler. Então, vocês estão entendendo? Tipo, existem episódios que, por exemplo, nem todo episódio que vai falar sobre uma crítica ao nazismo ou ao fascismo é necessariamente Let's Kill Hitler, que eles vão literalmente dar um soco na cara do Hitler. Não precisa ser tão literal, né? Às vezes é uma alegoria sobre isso. Com certeza. Entendeu? E o Genesis of the Daleks mostra muito isso. E mostra também, enfim, tem outros questionamentos. Tem um lance que o Quarto Doutor ele vai pra lá pra liquidar os Daleks no nascimento. E ele se questiona sobre isso. Ele fala, putz, eu tenho o direito de genocidar toda uma raça por conta de, isso não deixa de ser... Por conta de salvar a vida. Eu vou matar milhões pra salvar a vida de bilhões. Só que aí o que eu tô impedindo... Quem sou eu pra fazer isso? Eu tô impedindo nações, eu tô impedindo planetas de evoluírem por conta de tentar se defender deles, então eu vou mexer em muita coisa, tipo... De novo, a gente tá falando sobre ele se questionar sobre genocidar um povo. Isso é um pensamento... Isso não é só escapismo, entendeu? É um momento de decisão muito forte ali, né? Porque é óbvio, é um momento histórico, é um momento icônico da série, né? Inquestionavelmente, o Tom Baker fazendo ali do I Have the Right é muito, muito forte, né? O simbolismo disso. A era do Tom Baker, até por ela ser muito grande, né? São 7 anos aí no papel, são muitas fases dentro do... o Quarto Doutor, são muitos quartos doutores ali, né? Do jeito dele, são muitas fases. Mas, por exemplo, a gente tem que esse é um dos meus arcos favoritos mesmo, que é o Deadly Assassin. Que a gente tem... Que arcão! Né, a gente tem o doutor voltando a Gallifrey ali, né? E qual é o grande... eu não quero dar muito spoiler, a gente vai chegar um dia em Deadly Assassin. Vai demorar um pouquinho. Mas o grande lance estão tramando pra matar o presidente de Gallifrey. Isso. Então, tem ali tem a alta cúpula e tudo mais, e tá rolando, tem inclusive cenas que tem a mira nos políticos e tudo mais. Isso também, né, é super forte. Mas fora isso, esse arco ele também, até porque esse lance ainda vai ter o lance que estão tentando incriminar outras pessoas e tudo mais, é uma outra dúvida. Não vai entrar tanto assim no plot, mas a questão é que Deadly Assassin, ele tem tudo a ver com essa coisa do doutor ser do contra, dele ser um rebelde, dele ser um pária, dele ter que sair fugido. Ele é um rebelde, dele não concordar com essa coisa de Gallifrey, porque uma coisa que vai ficando clara ao longo dos anos e que começa ali em War Games e vai se solidificando, é que os Senhores do Tempo... na verdade a gente tem exposição a outros Senhores do Tempo antes, mas War Games a gente vê eles no planeta mesmo. O lance é que ele não concorda nem um pouco com essa coisa de ter uma classe super nobre e super cheia de poder nas mãos, enquanto, sei lá, parte da população de Gallifrey nem direito à regeneração tem, nem direito a entrar na academia tem, tipo, eu acho que o doutor, ele é muito questionador nesse sentido, tipo, por que tem que ter essa galera de sangue azul, que é também um questionamento dos britânicos. Tem muito britânico que é contra a monarquia, que fala, por que esse bando de gente aí tem mais direito do que eu? Por que a rainha
meu Deus, ela é um poder soberano, divino, né? E tipo, mano, ela é um ser humano que nem ela não tem sangue azul, ela também sangra, ela também chora, entendeu? Sim. Ela é que nem eu. Por que ela é especial e eu não? E o doutor é isso, Gallifrey é isso, né? Gallifrey, de certa forma, simboliza a monarquia, né? Pois tem gente que fala que dá pra se analisar como monarquia, você pode analisar ou como... a política de forma como geral. os políticos, inclusive isso é muito colocado, né? Sim. Que eles são políticos empoeirados em seu alto castelo e tudo mais. É meio isso mesmo, é sobre a galera que tá ali controlando as leis. Pessoas que têm poder. Isso, é sobre galera que detém o poder. Pessoas em posição de poder. Pois é, a gente tem ali agora você tá falando de Gallifrey, tem por exemplo em Trial of a Time Lord, que apesar de não ser um arco que tem lá muita política pra ser analisada, a gente tem o lance do Valeyard de controlar a verdade, porque ele tem acesso à matriz, então ele muda o registro ao seu próprio favor. Ele altera evidências. Coisa entendeu? Que também acontece. Coisa acontece no mundo real, então assim... Em regimes totalitários, principalmente. Sim, exatamente. Você vê, gente, como tudo você consegue perceber essa segunda camada, mesmo que se você assistir e não perceber também, tudo bem. Agora, mas, por exemplo, voltando ali ao War Games, a gente tem na hora que o doutor está sendo sentenciado a regenerar e tudo mais, porque qual é a justificativa? Você está sendo sentenciado porque você interferiu demais. Você mexeu demais. Você quebrou na regra de ouro, que é da não interferência. Você mexeu na primeira diretiva. Não, pera. Basicamente uma coisa. Não, pera. Não pode interferir, não pode interferir, não pode interferir. Só que a verdade é que, assim, o doutor ele não está interferindo pro mal. Não! Então, assim, é uma coisa que os regimes, né, a galera que tá no poder tem muito essa ferramenta de pegar uma coisa boa e perverter pra poder usar como arma contra quem tá contra eles. Isso. Por exemplo, a não interferência é uma coisa boa, porque você tá impedindo que as pessoas cresçam naturalmente. Só que o doutor tá impedindo coisas ruins de acontecerem. Exato. Os Senhores do Tempo, a gente sabe que quando eles precisam, eles manipulam. Claro. Então por que o doutor não pode manipular? Por que eu tô falando isso? A gente tem em regimes... A gente não precisa voltar pros anos 40, anos 30, nem lá pra trás pra falar de regime totalitário, não. Tem, hoje em dia, isso acontecendo aqui em casa... nos anos 20. Nos novos anos 20. Aqui em casa, no Brasil, a gente tem isso acontecendo. Você falou que é aqui o quê? em casa, eu achei que era aqui em não, casa. Aqui em casa, no nosso país. Não. A gente tem isso acontecendo. Você tem um valor bom sendo deturpado pra justificar um ponto de preconceito, pra mascarar, por exemplo, nós estamos fazendo isso porque a família de bem luta pelas crianças e por isso a gente tem... Tipo, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando uma verdade absoluta que é o quê? Crianças têm que ser protegidas. Ok, isso é verdade. Independente se é de direita, de esquerda, de centro, de alto, de baixo, você sabe que crianças precisam ser defendidas. Isso. Beleza? O que acontece? A galera que está no poder, a galera que está cagando o nosso país, eles pegam essa verdade absoluta que é precisamos proteger as crianças e associam isso a algo que eles não concordam. Por exemplo... Há uma série de medidas que não fazem sentido. Precisamos defender as crianças porque isso o Deus nos ensina isso, até aí, beleza, você pode argumentar que sim, e por conta disso a gente tem que acabar com a galera das religiões africanas porque eles fazem sacrifício de criança. E aí você cria um monstro numa coisa, pega uma verdade absoluta, crianças precisam ser defendidas, e você associa a uma coisa que você não concorda. Então assim, temos que defender as crianças da putaria. E quem faz putaria são os gays e são os comunistas. Então eles são inimigos. Como é que eu vou explicar pros meus filhos, então, que tem dois homens se beijando? Então eles são o quê? Inimigos das crianças que precisam ser protegidas. Por isso você ataca eles. E você cria esses inimigos artificiais, esses inimigos imaginários na cabeça na verdade, das pessoas. Eles não são artificiais, as pessoas existem, mas você transforma eles em inimigos, né? Não. Quando eu digo inimigos artificiais, é que não são inimigos reais, né? Quer dizer, a população LGBTQI+, não é uma ameaça às crianças. Ou as religiões africanas também não, Exatamente. Entendeu? Esse discursinho de as minorias que se curvem às maiorias, isso é coisa de regime totalitário, sim. E isso é uma coisa que a gente vê exposto em uma porrada de arco de Doctor Who que a gente falou aqui. Você pega qualquer arco de Dalek, é sobre isso. Isso aí. Os Daleks, eles são uma maioria coercitiva, eles são um exército assassino, eles são tanques de uma pessoa, de um ser só, né? Isso. E eles estão ali forçando a verdade deles, o extermínio e tudo mais, porque eles estão em maior número. Quando a gente tem ali Daleks Invasion Earth, 2150, esse é o do filme, né? Mas 2100 e pouco.
né? Eles estão em maior número do que os humanos, Sim. então os humanos são minorias se curvem. Exatamente. Entendeu? Serão subjugados, né? E claro, você também tem, quando você tem Daleks invadindo e conquistando e tudo mais, você também pode analisar isso como uma crítica a países que invadem outros países para impor a sua verdade. E isso não exclui o Reino Unido. Críticas ao colonialismo. Isso não exclui a coroa, com certeza que fez muito isso. Mas você vê que até os próprios britânicos não concordam com essas medidas que eles tomaram. Então, tá cheio de britânico anticolonialismo, entendeu? Tá cheio de gente aí nas equipes de Doctor Who, né? Por exemplo, lá nos anos 70... Vamos voltar pro Terceiro Doutor? Vamos falar essa pequena curiosidade. Que a gente acabou nem falando. O Malcolm Hulke, que fez uma série de roteiros ali vocês já ouviram muito dos nome anos desse homem. 70, ele era do Partido Comunista. Ele não era assim, talvez... Não. Ele era do Communist Party. E o Davies e o Moffat são associados ao Labour, que Sim, seria o Partido dos Trabalhadores. Não é o PT, mas é como se E fosse... o PT? E o Moffat e o RTD? E o Moffat. Inclusive, tem uma caralhada de atores que são associados ao Labour, incluindo o Capaldi Tennant também. Não ache que o Labour Party é o PT, tá? Eles são o Partido dos Trabalhadores Britânicos, calma, okay? não misture alhos com bugalhos. Mas a questão é que, por exemplo, lá é muito comum os atores se posicionarem abertamente sobre isso. Né? Isso é uma coisa que... E a gente tem visto isso aqui no Brasil mais hoje em dia. Mas, por exemplo, se alguém me perguntasse há 15 anos atrás qual era o partido, sei lá, que a Regina Duarte votava, eu sei lá que caralho, ninguém falava disso. Porque aí ela se associou a pessoas erradas, né? Enfim, mas mas a questão é que atores não se pronunciavam sobre isso. Sim, as coisas não estão politizadas. Hoje em dia, no Brasil, já se posiciona mais. E no UK, sempre se posicionou sobre isso, entendeu? Essa é uma diferença. Mas mesmo assim, ainda acho que hoje em dia, até pelo clima que o mundo está passando, onde tudo está mais... tá mais politizado, tá mais polarizado. Isso é mais explícito, por exemplo. Com certeza. A gente tem... Aconteceu agora há poucos dias da gravação, né? A gente teve a posse do Joe Biden e tudo mais, mas um pouco antes teve ali a invasão do Capitólio. E era a invasão de pessoas que estavam a favor de um cara que, democraticamente falando, não estava mais no poder. E eles estavam tentando... Já tinha sido democraticamente... derrubado. E eles estavam tentando, na marra, fazer o cara não sair. E tem que abrir o olho, senão acontece aqui também. Ainda mais entendeu? Que falar, porque voto válido, voto não válido. A gente tá gravando no dia 21 de janeiro de 2021, caso esteja ouvindo no futuro. 21. Caso seja possível ver isso no futuro, porque tá rolando um papo aí, daquele negócio que qual é o nome parado pra não falar errado? Estado de defesa. Estado de defesa, que é basicamente, olha só... cerceamento das individualidades. O Brasil está em perigo, hein, gente? Tá ok? O Brasil tá em perigo aqui, hein? Por causa do coronavírus, não tô entendendo nada, não sei o quê. Porra, tá faltando oxigênio em um monte de lugar, tá faltando vacina. Vamos puxar esse estado de defesa aí pra ajudar, tá ok? O que eu vou fazer com esse negócio? Você não tem direito a falar, falar abertamente sobre os problemas, tudo é controlado, isso inclui radiodifusão, isso é uma parada séria, entendeu? É real. Real. Só o fato de existir o questionamento sobre isso poder ou não acontecer em breve aqui é pra ser levado em consideração. Só o fato da gente ter medo de acontecer ou de parecer estar próximo de acontecer é um baita de um problema. Sim. É uma situação que não se imaginava há pouquíssimos anos atrás, né? Tipo, eu lembro direitinho que a eleição, inclusive, né, que elegeu a pessoa que está no poder hoje, foi exatamente no dia da estreia de Jory. É verdade, a gente ficou muito dividido, porque a gente tava feliz pela entrada da Jory e tava triste pela entrada do Bolsonaro. Era uma vitória e uma derrota ao mesmo tempo. Foi uma entrada que deixou a gente feliz e triste, porque cada entrada fez uma coisa, né? Exatamente. Pois é. Mas era interessante você falar, e a gente começou a falar mais sobre problemas internos, né? Sobre, enfim, como o governo atual tem vários problemas. E é um governo que é muito baseado no lance das informações falsas. Isso, fake news. Das fake news. Famosas, é o zap. Famosas fake news, né? Que até uns anos atrás nem se falava esse termo e hoje em dia tá na boca de todo mundo, né, cara? E a gente tem episódios em Doctor Who, e agora a gente puxa até pra Era Moderna, que lidam sobre fake news. Por exemplo, sabe um muito bom? Ali com o 12º Doutor, Lie of the Land, que na verdade não é nem só o Lie of the Land, né? É a Monk Trilogy, né? Que na verdade são 4 partes que tem oxigênio, mas enfim. É quase um 4-parter mesmo. Qual o grande lance? O Lie of the Land, ele trata muito sobre informações falsas. Isso. Né? Porque ali, enfim, inclusive no podcast que a gente fez até uma brincadeira que nós somos amigos dos monges, porque os monges eles estão passando
essa ideia de que eles estão com a raça humana desde sempre, e eles são amigos, e eles estão ajudando os seres humanos. Só que, na verdade, isso não aconteceu. Só que isso é a verdade que está na cabeça de todo mundo. Na cabeça de todo mundo, exatamente. Entendeu? Então, é sobre notícias falsas, é sobre você conseguir ver sobre além... ideologia também, né? Isso, é sobre você conseguir ver além da notícia falsa para descobrir a verdade. Não coincidentemente, parte desses episódios de trilogia, quadrilogia, enfim, entenda como você quiser entender, até uma parte dela, o doutor tava cego. Sim. E aí, enfim, ele inclusive ele só consegue voltar a enxergar porque a Bill faz o acordo ali com os monstros e tudo mais, mas o grande lance é, ele estava cego e ele consegue ver a verdade depois. Olha, tudo bem que é quando ele começa a enxergar de novo, mas o ponto é, tipo... É muito legal Você tá vendo além da notícia falsa. É muito bacana, né? É sobre, tipo, não é porque a maioria está falando que é realidade, entendeu? Eu acho que é interessante você sempre tentar procurar quem é que se beneficia das notícias falsas. Exatamente. Que é aí que você vai encontrar o verdadeiro vilão da história. O Não, verdadeiro... Vilão. A palavra vilão. É porque, assim, o lance é, quando a gente fala de notícia falsa... As verdadeiras intenções. A notícia falsa ela é complicada, porque é o que a gente tá falando, ela é falsa. Nem sempre você vai saber que ela é falsa. Só que o grande lance é, aprenda a questionar. Se você tá vendo uma coisa que é muito tipo, não, é isso sim, uma verdade assim que você não tem fonte, é um negócio meio esquisito, saiba pesquisar, saiba olhar além dessa verdade falsa. Eu quero até trazer um conceito aqui que eu acho que inclusive eu já devo ter citado em outros podcasts, tá, gente? Que é o conceito de media literacy, né? É um conceito acadêmico da área da comunicação, que é sobre você saber lidar com a informação que vem da mídia. Entendeu? A população inteirinha deveria saber como é o processo midiático e como funciona a apuração de informação, que existe um repórter que está correndo atrás, que está falando com especialistas, entendeu? Que existem veículos que são, sim, mais fiéis do que outros, que são mais verdadeiros do que outros, mas isso também não impede que haja interesse por trás. Quer dizer, tem um monte de coisa. Quando você recebe uma imagem no WhatsApp com uma informação, você tem que aprender a apurar. Como chegou ali? Quem escreveu? Por que escreveu? Deixa eu dar um Google. Será que chá de boldo realmente evita a Covid? Será que remédio de piolho e pré-tratamento, sabe como tá chamando essa merda, vai salvar alguém do Covid? Não vai, Exatamente. Entendeu? Então, assim, e às vezes são coisas muito difíceis de apurar, principalmente em termos políticos, né? Então, quando você acusa um candidato ou um político de X, Y, Z, como é que eu vou? Eu, Thaís, não sei, tá? Se eu caçar, eu consigo. Mas, por exemplo, eu não sei entrar em um processo jurídico para saber se aquelas acusações são falsas. Que dirá a vovozinha do Zap Zap. Isso tem muito também tá entendendo? De como a política, né? Como os políticos, no geral, operam. Em especial aqui no Brasil, eles trabalham de forma pesada para emburrecer a nação. Porque uma nação ignorante não questiona. Isso. Sabe por que as fake news elas se alastraram tanto? Por que ficou tão fácil você criar uma verdade falsa? Porque as pessoas, infelizmente, no nosso país, grande parte é iletrada para esse tipo, não analfabeto de verdade. Alguns sim, mas tipo, para esses assuntos eles são. Então quando você chega e fala, você mascar semente de mamão cura Covid, a vovó do WhatsApp vai acreditar, entendeu? Porque ela não, enfim, a gente vai entrar em várias discussões. Ela não teve escolaridade suficiente para questionar o Brasil essa informação. Não tem estrutura. Não tem. Por que o nosso ensino é tão precário? Porque é vantajoso para os poderosos. É projeto. É vantajoso para os poderosos que o nosso ensino seja uma coisa elitizada. Isso. Porque aí ele vai ter mais massa de manobra. Quanto mais abismo social, exatamente, mais regimes totalitários. E sobre regime social, olha que interessante, a gente estava falando de 12º doutor, a gente ainda volta nele. A gente tem episódios em Doctor Who, arcos, enfim, que falam sobre esse capitalismo desenfreado e como vender é muito mais interessante do que o bem-estar humano. Por exemplo, Kerblam, que é um episódio aí bestinha, produtividade acima engraçado de tudo. E tal. E, enfim, a gente tem alguns problemas ali. O final dele, tem gente que não gostou, mas o ponto não é esse. Ele é uma crítica mais à Amazon, né? Porque esse lance do trabalho, todo o custo e tudo mais. Sim, mas ele pode ser interpretado como uma crítica a empresas que é isso, tipo, direito de trabalho, praticamente escravizam o trabalhador. Exatamente. Entendeu? O trabalhador é só um número, é substituível, ele é nada. Entendeu?
As grandes empresas estão cagando pra como você está no fim do dia. Tipo, não é porque ela tem um avatar bonitinho, olha só, é uma estátua da liberdade feliz, que ela tá se importando com o trabalhador que tá trabalhando 14 horas por dia. Pois é, aquilo entendeu? Que a gente fala muito, né? É muito legal as empresas anunciarem, quando anuncia a vaga, né? Não, aqui tem café da manhã, frutinha, Netflix, cerveja. Eu nem bebo cerveja, tipo, quer dizer. Então, essas coisas, elas só mascaram um grande problema que vocês não estão contratando pessoas, todo mundo é PJ, né? Principalmente na área da comunicação e afins. Sim. E ninguém tá ganhando o que deve ganhar, mas tipo tem cerveja, tá? Não, é tipo assim, você vai trabalhar 14 horas por dia, você vai ter R$1.200 de salário, mas, em compensação, tem mesa de ping-pong aqui pra você poder dormir no trabalho. Inclusive, tipo, entendeu? Fica a dica, você nunca vai usar mesa de ping-pong, tá? Só vai ficar lá. Pois é. Acredite. Mas, enfim. Já trabalhei em empresas com salas de descanso, que eu nunca usei. Ninguém pode sofrer, exatamente. E o Kerblane, apesar de a gente não ter uma sala de descanso e tudo mais, ele é sobre isso. É sobre uma empresa que vampiriza os funcionários para ganho próprio. Exatamente. Quer ver um outro, agora eu vou voltar lá atrás de novo, um arco que trata rapidamente sobre isso. A gente tem ali em Doctor Who and the Silurians, já quem tá falando aí, linkando com o da vacina, quem tava falando aqui sobre informação falsa. É verdade, todo mundo vai virar siluriano, olha aí. Né? Pois é. A gente tem ali o lance que tem um momento no arco que tem a vacina pra tomar e tem um dos caras ali que ele fala, não, ninguém da minha empresa vai tomar, porque essa vacina não funciona pra nada. Isso aqui, esse cara, ele morreu, ele tava doente de outra coisa. Eu não vou fazer, entendeu? Como é feito no Brasil. Que esse arco, ele é antigo, né? Esse que 70. Você tá mencionando, é de 1970, gente. E a gente tá em 2021. Então façam as contas e vejam que as coisas não mudaram. Pois é. Não mudaram muito, não. E se você pegar referências e materiais e ler a história ainda mais antiga, você vai ver que realmente não mudou. Nesse aqui, por que eu tracei esse paralelo com o Kerblane? Porque é isso, né? É um cara ali que ele era o chefão de tudo e no fim do dia, de verdade, ele tava cagando pros funcionários. Ele tava valorizando o quê? Só o ganho próprio. O dele, E Doctor Who critica muito isso. Em vários arcos, a gente soltou 2 exemplos, o tempo todo. Mas tem uma porrada de coisas. O tempo todo. Voltando para ela do 12º Doutor, uma coisa que óbvio que a gente ia comentar, não, é impossível não falar. Impossível. Ali, a duologia dos Zygons, né? Inversion e Invasion. Exatamente. Que tem o grande discurso anti-guerra do 12º Doutor e tudo mais. Vamos lembrar aí que a 9ª temporada, né, é com o 12º, com a Jenna Coleman, né, a Clara. É tudo two-parter, né, então o Zygon Invasion e Inversion é como se fosse um grande episódio só. Tem a Unity, tem a Kate, tem a Osgood e tem a Zygood. E é engraçado porque... A Petronella. As duas são Petronelas, na verdade, né? Não, sim. Petronella é o primeiro nome da Osgood e da Zygood agora. Mas o grande lance é que esse arco dos episódios, né, esse episodião, ele tem essa crítica sobre o discurso anti-guerra, porque são dois povos lutando. 1000% mas também é um pouco... Lembra de leve a discussão que a gente tem em Doctor Who and the Silurians. Que Doctor Who and the Silurians é sobre o que a gente tinha falado, né? O povo nativo, os indígenas contra um outro povo e tudo mais. Aqui, no caso dos Zygons, é uma coisa mais sobre imigrantes, sobre refugiados, porque o grande lance é uma questão que tá muito em voga agora lá na Europa, Isso, porque o lance é que os Zygons, nem todos os Zygons queriam guerra e queriam matar todo mundo, mas aí os humanos matavam os Zygons indiscriminadamente, e os Zygons matavam humanos indiscriminadamente. E ficava essa treta. E o doutor teve que botar o pé e falar, por que vocês só não sentam e conversam? Por que você não tenta ir pelo lado mais diplomático, ao invés de tentar explodir tudo? Porque toda vez essa merda. Toda vez que você tenta explodir alguma coisa... Tô cansado dessa porra. Toda vez que você tenta explodir alguma coisa, você não sabe quem é que vai morrer, você não sabe quem é que vai chorar, entendeu? Você não sabe o que tá por trás desse botão que você vai apertar e tudo mais. É muito interessante esse discurso. Pra mim... Por que não ganhou todos os prêmios da televisão? Por que não deram um Oscar? Oscar nem se dá pra sério, mas por que não deram um Oscar pra isso? Dá um Oscar, foda-se, caguei. Então são questionamentos validíssimos. E é muito legal que eu gosto muito da frase que ele fala que é eu te perdoo. Porque eu acho que todos os problemas da Terra e do universo se resolveriam se as pessoas sentassem, conversassem e no fim da conversa beleza, eu te perdoo, também te perdoo. Amigo, pronto. Claro, né? Óbvio que, assim como o Len tá falando das notícias e tal, que tem que ser analisado, isso tem que ser analisado porque tem pessoas que passam do limite. Por exemplo, você pega um cara que é um assassino... Tô falando, o ideal, o mundo ideal sim, não existe, é utópico, tá, gente? Isso nunca vai existir. Pois é, mas olha que o mundo sempre vai estar em conflito, porque sempre vão ter interesses que vão ser defendidos e sempre vão ter dois lados das coisas. E por isso que esses arcos, esses episódios existem, pra trazer essas discussões à tona, que faz porque parte isso da condição humana mesmo, e isso faz você sentar com seu amigo de faculdade, de colégio, do amigo, enfim... Ou do Twitter.
para conversar sobre questões políticas, questões sociais, questões importantes, mesmo você tendo feito questões humanas, mesmo no fim você das tendo contas, feito o né? seu escapismo de ver alienígenas shapeshifters. Exatamente. Por exemplo, a gente tá falando que ele pode ser ali analisado como uma coisa de é sobre os imigrantes, sobre os refugiados e tudo mais. A gente tem um outro episódio uns anos antes, ali na era do 10º Doutor, que não coincidentemente chama Vire à Esquerda. Turn porque left. qual é o grande lance? Nesse mundo maluco, né? A Nesse dona, universo paralelo. ela vira pra direita, ela vai pra direita e tudo falha. E quando ela deveria ter Aí virado à esquerda. dá uma merda foda e tudo fica ao contrário ou porque errado. se ela tivesse ido pra esquerda, teria dado certo. As coisas Entenda teriam como sido quiser. diferentes. Mas o grande lance ali é um pouco sobre lei anti-imigração. A gente vê que nesse mundo, né, da direita, o doutor morre, e tem dado ponto agora do episódio, a gente vê que a dona e o Wilf, né, que é o avô dela, eles são obrigados a morar em outro lugar, e aí tem campos de concentração. Pois né? é. E aí o Wilf fala, meu Deus, tá acontecendo de novo. Olha que legal essa referência, Esse né? é um pouco mais expositivo, né? Esse é um pouco mais na cara. Mas não deixa de ser uma questão política, uma questão histórica sobre guerra. Porque tem muito isso, as pessoas falam, Doctor Who não é pra ser sobre política, é pra ser sobre história. Mas, amigo, quando você tá falando de história, as coisas estão você está falando de política. Com certeza. Exatamente. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Enfim, gente, são inúmeros exemplos. A gente pincelou. Não, super por cima. Porque, na realidade, toda vez que você ouve um review aqui, você vai ouvir a gente falando, nossa, você viu aquilo que tem a ver com política, que não sei o que, não sei o que lá? Sempre vai ter um ou outro personagem, uma ou outra situação que vai lembrar isso. Às vezes não, gente. Às vezes é só o Cyberman tentando tomar a Terra. Tudo bem. Acontece. E mesmo assim, você vai ter uma análise E mesmo em cima. assim, você pode ter uma análise. Às vezes é só um inimigo tentando subjugar a Terra. Se você quiser uma análise sobre Cyberman é sobre você abrir mão da sua própria humanidade, da sua individualidade. Porque o Cyberman, muito parecido aí com os Borgs de Star Trek, eles têm essa mente coletiva, né? Que no caso é a Cyberíade do Cyberman, né? Que é o quê? A civilização dos Cybermen, em Mondas, eles abriram mão da humanidade deles para poder sobreviver a qualquer custo. Vale a pena? Isso. Esse é o questionamento. Mas isso não é político. Tudo bem, mas é um questionamento social, entendeu? É um questionamento sério dentro de uma coisa envelopada de ficção científica maluca de papel alumínio. Isso, você sempre vai conseguir fazer uma análise das coisas ali em Doctor Who. Sim, e aí, óbvio, de outro, tem vários outros problemas. Agora, no período que a gente teve, por último agora, teve Rosa, que foi um episódio. Rosa. Um episódio que falou muito bem sobre a questão racial ali, como era segregada as coisas nos Estados Unidos na época e tudo mais. Isso. Aí tem Demons of the Punjab, que é sobre a unificação ali do Paquistão, o primeiro casamento da Índia. O time não tá trazendo muito essas questões da Índia e do Paquistão, porque o Reino Unido tem muito imigrante de lá, sim. Inclusive a Yas, ela é né, uma descendente de paquistanês, e ele vem trazendo essas questões assim que estão em voga hoje. Então é a questão ambiental e a questão do Brexit, né, da anti-imigração e tudo mais. A gente tem o Praxeus, é muito sobre plástico no oceano, né, os bichos que são de plástico. Greta Thunberg deve ter adorado. A gente queria muito ter visto ali o Cideva, não vi, mas tudo bem, não é sobre isso. Pois é. É sobre, ali tem fortemente uma crítica ambiental ali, um ambientalismo pesado. A gente tem no Orphan 55, como a gente falou no podcast no começo, né, ele é muito expositivo, tem uma hora que tem a quebra da quarta parede, a doutora fala, viu? Se nós não tomarmos conta, o mundo vai ficar assim. Isso quebrou. Amiguinhos, está em nossas mãos. Isso foi um grande problema, porque isso que começou a dar gás pra essa galera ficar falando que, tá vendo, tá politizado demais e tá emburrecendo a série, não sei o quê. É aquilo que a gente tá falando. Todo episódio de Doctor Who que a gente mencionou aqui tinha essa segunda camada que era legal, a gente falou isso 50 vezes. Mas nem sempre é óbvio. E na grande maioria das vezes são episódios que a gente simplesmente gostou de assistir, curtiu e foi legal. Por exemplo, até os Dragon Inversion, se você quiser esquecer toda essa parte da política e focar só no fato de ter duas Osgoods, por exemplo, né? Porque o doutor, ele fica, você é a verdadeira ou é você que é a verdadeira, né? Que também é uma questão. Mas assim, é tudo muito sutil. Quando é sutil, é gostoso de assistir. Isso. Agora, quando tem, como você falou, praticamente a quebra da quarta parede e a doutora virando falando, então, fica incômodo, entendeu? Fica chato. Eu acho que não tem que ser tão expositivo. Não precisa, né? Porque se eu quisesse ver um documentário sobre isso, beleza, mas eu não quero ver um documentário sobre isso, eu quero assistir Doctor Who. Eu quero assistir Doctor Who, eu quero ter o que analisar, mas eu quero ter essa palavrinha, análise. Isso. Se você tá me dando a resposta, não é análise.
Entendeu? Então, assim, eu acho que quando a gente lida com temas assim, tem que ter sutileza. Tem que ser muito cuidadoso, porque se você passa um pouquinho do limite, fica chato. Não, e outra... Fica enfadonho. Ou ainda mais hoje em dia, porque assim, de novo, as pessoas caçam problemas em como a série está. Então, se você faz um negócio expositivo demais, se você faz um negócio mastigado demais, eles vão usar isso de desculpa. E não só isso, cai sempre na conta da Jory. Eu tenho falado isso lá no Twitter muitas vezes. Parem de colocar a culpa na Jory, tá? Porque a Jory não tem culpa. Mas tem muita gente que bota a culpa ela no só trabalha Chibnall aqui. também, e eu acho que também, como a gente falou agora no último podcast, inclusive, eu acho que ele está melhorando, mas não é essa questão aqui. Então, não é a questão aqui. De novo, é gostoso quando você tá assistindo uma história, tem aquele tema lá, mas tem milhões de outras coisas legais pra se desfrutar também, e não precisa ser expositivo, é só uma grande obra, ou uma média obra, enfim, de ficção. Mas... Eu só tô sentando aqui pra assistir um negócio. Então, mas por exemplo, mas não é porque você está sentando, eu sei que você não tá falando disso, eu tô falando porque vocês estão ouvindo. Claro. Não é porque você está sentando aqui, você tá tendo esse escapismo, como falamos várias vezes, que você precisa estar envelopado contra um questionamento sobre como tá o mundo, como tá a polícia, como tá, entendeu? Por exemplo, que é um exemplo agora recente, o mais recente de todos. A gente teve, qual é o último episódio que a gente teve agora? Revolution of the Daleks. Isso. Em que a gente tem Daleks, novos Daleks ali sendo criados para ser basicamente uma tropa de choque. Pelo governo. Pelo governo para fazer o quê? Coercitivamente parar manifestações contra o governo. Isso. Então, entendeu? tá tudo ligado. E não é estranho o fato desses drones de coerção serem feitos a imagem semelhante de Daleks, que são seres que foram criados lá atrás como uma alegoria a regimes totalitários, a regimes fascistas. Exatamente. Vocês estão entendendo? Tá tudo interligado, gente. Mas se você quiser só tirar do episódio o fato de ter um Dalek Gamer agora, tudo bem também. Gente, tem uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui. É claro que é gostoso ver a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. Mas se você quiser só ficar na primeira, tudo bem também. Sim, tudo bem. Mas sabe? você nunca vai poder chegar e falar que Doctor Who tá muito politizado só agora. Porque eu acho que a grande coisa desse podcast foi falar isso. Mas assim, tudo bem, cara. Você quer só sentar, assistir a série só pelo sci-fi, só pelo escapismo. Acho difícil você conseguir isolar uma coisa da outra. Mas se você quer, tudo bem. Não quero analisar a política. Na verdade, isso é crítica a Tati? Caguei. Não tô nem aí pra Tati. É política velha, nem tá viva mais. Foda-se. Não ligo. Passou. Tudo bem, você pode. Mas o grande lance é que essa crítica, esse estudo, essa análise está ali para ser usada. Com certeza. Você usa se quiser ou não. Só não venha apontar que a série só é politizada agora. Porque porque na época do Tennant não era politizado. Era sim. Na época do Eccleston não era politizado. Era, porque tem aí, por exemplo, o Long Game, porque tem ali o lance do Satellite 5, que era um lugar que controlava a mídia. E na era do Matt Smith não era politizado. Então, Hungry Earth, Cold Blood é praticamente Silurians 2. Dr. Who and the Silurians parte 2, E tem vários outros momentos ali. Gente, ele é amigo lá do Churchill. Pois é. Que também é complicado, porque aí você... Permeia questões políticas também a era do 11. E de novo... De todos! E de novo, você pode também falar, porque também, né? Porque os britânicos passam pano pros próprios britânicos, e ele é amigo do Churchill. Só que não. E tem ali Bengali, tem um monte de coisa, e o Churchill também fez um monte de merda. Tudo bem, eu entendo, mas o fato do Churchill estar ali, ele serve pra uma outra coisa também. Fazer você, que tá aí, às vezes, adolescente, ou que você que é um adulto, que não, por ventura, nem sabe quem é o Churchill direito, ir pesquisar quem é o cara e ver o que ele fez e fazer a sua análise de o que foi certo e o que foi errado. Ou assistir The Crown, que ele também tá lá. Não fiquem só, tá brincando com The Crown, mas não fiquem só também no The Crown. Inclusive, eu acho porque The Crown é uma série que você também tem que dar uma pesquisada, tá? Isso. Porque ele também não te entrega tudo de bandeja, não. É sobre isso. Eu não sei você, mas eu assisto The Crown ali na Wikipédia, sabe? Justamente, não é pra você chegar, pra que eu vou estudar política se eu posso ver um arco de Doctor Who? Eu não vou mais pra escola, só assisto o Doctor Who agora. Tipo, por que eu vou me... eu tô vendo The Crown, tô vendo Doctor Who, tô aprendendo tudo. Não é sobre isso. Você tem que usar, você tem dois caminhos aí. Ou você já conhece isso e aplica o que você tá assistindo pra criar discussão, ou, caso você não conheça, você entra na série e depois você usa isso de gancho para pesquisar correr atrás. E crescer ali mentalmente. Exatamente. É muito gostoso, né? Quando, sei lá, eu tô vendo Doctor Who, aí a Rosa Parks, por exemplo, que depois eu já sabia quem era a Rosa Parks, claro, mas depois do episódio,
Eu fui correr atrás, eu entrei, Isso. eu fui lá, tá, quem foi Rosa Parks? De onde ela veio? Por que ela fez isso? Quando ela fez isso? Tipo, você naturalmente sente esse ensejo de ir atrás das coisas. Pois é, Doctor Who é isso, e eu acho que, de novo, como a gente tava falando aí, falou pelo podcast inteiro, o gênero de ficção científica é muito sobre isso. Muito. Ele é muito pra te instigar a pensar, a analisar. Então, faça um favor pra você uma mesmo. Uma roupagem gostosinha. Isso, então né? faça um favor pra você mesmo. Não deixe de pesquisar, não deixe de aprender, entendeu? Porque o gênero nasceu pra fazer isso. Exatamente. Entendeu? Eu acho que assim, né? A gente já deixou nosso ponto bem claro. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Não se desassocia Doctor Who e política nesse aspecto. Mas isso também não quer dizer que Doctor Who seja uma série política o tempo todo. É o que você falou, às vezes é só uma navinha, às vezes é só piu-piu-piu. E tem que ser assim, entendeu? Tudo bem, não precisa ser todo episódio político também, porque também seria demais. Eu acho que cada um deles traz um universo à parte, e quando ele decide trazer política, é legal de analisar. Mas quando ele decide trazer só uma raça que quer destruir um planeta... Um exemplo besta, né? Tipo, sei lá... Episódios mais simples. O episódio musical que a gente tanto quer, que vai ser, sabe? Tipo, poderia ser muito bom, né, gente? Não, o grande lance existem episódios que são só... mais leves. Bestinhas, episódios mais bacanas, engraçadinhos. Isso. Tem, mas também tem aquele que é pra ser usado como ferramenta de estudo. E por que entendeu? não, né? Então por que lutar contra isso? Abraça, né? Não use o fato de você não querer ver a politização na série como se ela não existisse. Ela existe, ela existiu e ela provavelmente sempre vai existir. Mas enfim, pra fechar isso, vamos lembrar novamente aí, não encarem esse podcast como uma grande puxada de orelha. Não, o Fred e a nunca. Thaís estão vindo aqui por uma hora e cacetada, dar bronca, porque as pessoas... Não é sobre isso. A gente tá aqui, estamos aqui como amigos, como a gente sempre fala que nós somos de vocês, pra bater esse papo, pra mostrar pra vocês que o fato da série ser politizada não é algo negativo, é algo pra ser abraçado, é uma ferramenta pra ser usada. Exatamente. Certo? Obvíssimo. Que um tema como esse, que é pra... Veja, a gente tá vendo aqui sabendo que vai gerar muita discussão, vai gerar muita gente tendo divergência de opinião e tudo mais. Essa é a ideia. A gente vem traz esse podcast pra gerar conversa. Então, em especial nesse caso, cara, a gente tá esperando muito a opinião de vocês, os exemplos de vocês, que de novo, mas vocês esqueceram arco tal, história tal. Conta, com certeza. Manda pra com gente. certeza, porque, de novo, a ideia desse podcast não era trazer todo e qualquer arco, ou história, ou áudio, ou quadrinho. Isso seria impossível. Que fala. Não, daria fazer, mas seria um podcast imenso. Porra. Mas que fala sobre política. 5 não horas. É sobre isso. É sobre uma discussão que a gente estava tendo sobre a politização na série. Mas caso você tenha um exemplo aí de um arco, ou de uma história, ou de um quadrinho, enfim, que você leu, e ouviu, e falou, putz, isso aqui é sobre isso e tal, e vocês não falaram, manda pra gente. Manda pra gente. Se você discorda de algum ponto, ou se você concorda ou se você discorda, eu acho que não é nem necessariamente... Não é sobre isso. Sobre isso faça de forma educada, faça de uma forma legal. Não vamos brigar, vamos conversar. Vamos fazer que nem o Capaldi falou, down and talk. Não é pra ter um quebra-pau online. É pra gerar uma discussão. Desassociem a palavra discussão de algo negativo. Não, discussão é coisa positiva. Discussão é só troca de ideias. Exatamente. Então venham trocar ideia com a gente sobre esse assunto tão importante que é aí crítica social, crítica política, crítica ambiental, várias críticas e várias coisas que Doctor Who trouxe desde sempre. Para isso, você faz aí pelas redes sociais, que eu acho que é o meio mais fácil de você falar. Você pode chegar aí... Facebook tá morto, esquece o Facebook, mas você pode chegar no Instagram e lá a gente vai ter, enfim, a gente posta as coisas, você pode vir trocar ideia com a gente por lá, por DM, ou comentar nossas fotos, ou você pode chegar ali no Pássaro, que é o Pássaro na lista de todos os problemas e todos os detalhinhos. Ele tem um óculos, ele sempre tá analisando ali as camadas dos episódios, que é o nosso Twitter. Pra seguir a gente em qualquer rede social que você estiver, é só procurar por qual usuário mesmo, Thaís? Doctor Who Brasil. Se você quiser agora, esse eu acho que é até mais importante, se você quiser continuar esse bate-papo aí, trocar uma ideia maior sobre esse assunto tão extenso e tão importante, você pode e deve mandar uma cartinha virtual pra gente, um e-mail. E pra fazer isso, você manda pra qual caixa de entrada, Thaís? podcast@drrubrasil.com.br. Pois é, manda lá, bota o assunto direitinho, vamos continuar essa conversa de uma forma legal, porque eu acho que é uma discussão para ser levada para frente, inclusive, se você quiser aí levar essa discussão
pra amigos seus que ainda não assistem Doctor Who, por Pois exemplo. é. Ou, se você tá na faculdade, eu fiz, de novo, Nossa, eu sim. fiz Relações Internacionais, a gente sempre levava materiais sobre, eu li sobre isso aqui, eu vi sobre isso aqui. Estenda essa discussão para as pessoas que estão fora. Médio, faculdade, tem muita coisa interessante, Pois viu? é, estenda essa discussão para pessoas que não estão necessariamente vendo a série, para eles enxergarem Doctor Who não só como uma série de navinha, de piu-piu-piu, mas também como uma série que faz a gente pensar. Com certeza. Entendeu? Seu compartilhamento é importante, seu comentário, seu engajamento é importante, a gente sempre gosta de falar isso. De verdade, é o que motiva a gente a continuar fazendo, cara. Isso aí. Outra coisa que também motiva a gente a continuar fazendo aí, que também faz as engrenagens girarem, é justamente ali a galera do Apoia, está sempre com a gente, nossos companions, estão sempre com a gente, você escuta eles no finalzinho agora do podcast, por isso que não é legal pular, escuta lá no Todo Mundo. Escuta, gente. Se você quiser se tornar um desses companions e continuar ajudando a gente a continuar trazendo conteúdo desse tipo, desde conteúdos mais leves até discussões mais pesadas como essa, você pode entrar em apoia.se/Dr. Brasil, escolher com quanto você vai apoiar, se tornar um companion e continuar aí lubrificando as engrenagens do Dr. Who Brasil, cara. É isso aí. Não esqueça também de assinar o feed aonde você preferir, aí tem, enfim, tem Spotify, Amazon Music, você já sabe. Praticamente todas as Só ir lá assinar, porque na hora que o podcast sai, ele chega como, você sabe, quentinho do forno ali pra agraciar os fones de ouvido de você e fazer a semana de vocês correr de um jeito mais tranquilo. É isso certo, aí. Cara? Por hoje é só. Espero que vocês tenham tirado aí discussões legais, tenham se divertido mesmo com um assunto tão denso como esse. Até nosso próximo encontro falando dessa série que a gente gosta tanto, que é Doctor Who. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes, Douglas Bride Rosa, Eliote Ferreira, CB Victor, Jaqueline Santos, Cláudia Boringer, Cauê Chaves e Fred Roseiro. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.